Vocês já imaginaram ter que escolher entre ver a própria mãe morrer de fome ou aceitar ser entregue como pagamento de uma dívida? Aos 15 anos, eu fui obrigada a tomar essa decisão que mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Maria das Dores Silva. Tenho 74 anos e hoje vou contar uma história que guardei no peito por mais de 50 anos. Uma história que começou com uma tragédia tão grande que nossa família quase não sobreviveu e que me ensinou que às vezes Deus coloca a gente nos caminhos mais escuros para mostrar que somos mais fortes do que imaginamos. Se você está aqui comigo agora, ouvindo essa velha contar suas memórias, saiba que sua presença já está ajudando outras pessoas. Porque quando vocês se inscrevem nesse canal, quando deixam um comentário contando suas próprias lutas, vocês criam uma corrente de força que chega até quem mais precisa ouvir que não está sozinho nesse mundo. E olha, todo mês eu faço questão de sortear uns mimos, feitos pelas minhas próprias mãos, para os inscritos que mais participam aqui com a gente, porque acredito que quem tem coragem de dividir sua dor também merece receber um pouquinho de carinho de volta. Era 1966. Eu tinha apenas 15 anos e morava com minha mãe, minha irmã mais nova, Antônia, de 12 anos, e meu irmão caçula, João, de apenas 8 anos, numa casinha de taipa no interior do Ceará, na cidade de Quixadá. Meu pai, Severino Alves da Silva, era um homem trabalhador que sustentava nossa família como vaqueiro numa fazenda de gado. Era um homem de poucas palavras, mas de coração imenso, que acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando as estrelas já brilhavam no céu. Mamãe, Francisca Santos Silva, cuidava de nós três e ainda arranjava tempo para fazer uns bordados que vendia na feira para completar a renda de casa. Nossa vida era simples, mas era nossa. Comíamos farinha com rapadura, feijão com toucinho quando tinha, e nos domingos, se Deus ajudasse, mamãe conseguia fazer uma galinha guisada que era uma festa. Não tínhamos muito, mas tínhamos uns aos outros, e isso nos bastava. Até que chegou aquele dezembro maldito que mudou tudo. O sertão estava passando por uma das secas mais bravas que já se viu por essas bandas. O açude tinha secado completamente, o gado estava morrendo de sede e as plantações viraram pó. As pessoas estavam saindo de suas terras, abandonando tudo que tinham construído a vida inteira, indo embora para as capitais em busca de uma chance de sobreviver. Foi numa manhã de sábado, véspera do Natal, que nossa tragédia começou. Papai tinha saído cedo para tentar salvar algumas cabeças de gado que ainda restavam na fazenda onde trabalhava quando chegou seu Genésio, o capataz, trazendo uma notícia que fez o chão sumir debaixo dos nossos pés. Francisca, ele disse para a mamãe, tirando o chapéu da cabeça em sinal de respeito, preciso te contar uma coisa muito triste. O Severino, ele não resistiu. O coração dele não aguentou ver tanto sofrimento. Papai tinha tido um infarto fulminante ao ver as últimas vacas da fazenda morrendo de sede. Morreu ali mesmo, debaixo do sol escaldante, tentando salvar os animais que cuidava como se fossem seus próprios filhos. O mundo desabou sobre nossas cabeças naquele momento. Mamãe desabou no choro. Nós três ficamos sem entender direito o que estava acontecendo. Só sabíamos que nosso pai, nosso protetor, nosso herói, não ia mais voltar para casa. O velório foi na nossa própria sala, com o caixão de madeira simples que os vizinhos ajudaram a pagar. Toda a comunidade veio nos dar o pésame, trazendo o pouco que tinham para ajudar. Dona Antônia trouxe farinha, seu Raimundo trouxe um pouco de rapadura, e assim fomos sobrevivendo aqueles primeiros dias de luto e desespero. Mas quando todo mundo foi embora, quando as velas se apagaram e as flores murcharam, ficou só o silêncio ensurdecedor da nossa pobreza. Não tínhamos nada guardado, porque quem ganha pouco não consegue guardar nada. A casa onde morávamos era da fazenda, e com a morte do papai, perdemos o direito de ficar ali. O patrão, Coronel Antônio Ferreira, nos deu 1 mês para encontrar outro lugar para morar. 1 mês para arranjar dinheiro, trabalho e moradia, sendo que nem trabalho existia naquela seca danada. Mamãe tentou de tudo. Bateu na porta de todas as casas da região, oferecendo seus serviços como lavadeira, como cozinheira, como qualquer coisa que pudesse trazer uns trocados para casa.
Mas todo mundo estava na mesma situação. Todo mundo estava sofrendo com a seca. Todo mundo estava lutando para sobreviver. Não havia trabalho para ninguém. As poucas famílias que tinham condições de pagar uma empregada já tinham suas próprias parentes trabalhando para elas. Nós éramos apenas mais uma família desesperada numa multidão de famílias desesperadas. Foi quando já estávamos no final do prazo dado pelo coronel que mamãe recebeu uma proposta que mudaria nossas vidas para sempre. Dona Glorinha, esposa do comerciante mais rico da cidade, seu Osmar Pereira, apareceu na nossa porta numa tarde de terça-feira. Era uma mulher elegante, bem vestida, que contrastava com nossa miséria de uma forma que doía nos olhos. Francisca, ela disse, sentando na nossa cadeira de palha. Vim aqui fazer uma proposta que pode resolver os problemas da sua família. A proposta era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Seu Osmar tinha um filho, Roberto, de 32 anos, que nunca tinha conseguido se casar. Segundo Dona Glorinha, o rapaz tinha umas dificuldades que afastavam as mulheres, mas era um homem trabalhador e de bom coração. Eles estavam dispostos a pagar uma quantia que seria suficiente para a mamãe comprar uma casinha na cidade, garantir comida para ela e meus irmãos por um bom tempo e ainda sobrar um dinheiro para João estudar. Em troca, eu me casaria com Roberto e iria morar na fazenda da família Pereira. Quanto tempo a Francisca tem para pensar? Perguntou mamãe, a voz tremendo. Até amanhã de manhã, respondeu Dona Glorinha. A situação de vocês é urgente e nós também precisamos resolver isso logo. Naquela noite, nossa família teve a conversa mais difícil da nossa vida. Mamãe chorou tanto que pensei que não ia ter mais lágrimas no corpo dela. Antônia e João não entendiam bem o que estava acontecendo. Só sabiam que talvez eu fosse embora para sempre. E eu me sentia como um animal sendo levado para um matadouro, mesmo sabendo que era a única forma de salvar minha família da morte certa. Coração estava despedaçado. Aos 15 anos, eu sonhava em me apaixonar, casar por amor, ter meus filhos quando fosse a hora certa. Agora estava sendo obrigada a me entregar para um homem desconhecido, que tinha problemas que nem eu sabia quais eram, só para minha família não morrer de miséria. E se eu não conseguir ser uma boa esposa para ele, mamãe? E se ele for ruim comigo? E se eu nunca mais puder voltar para casa? Perguntei entre soluços que pareciam rasgar minha garganta. Mamãe me abraçou forte e senti suas lágrimas molhando meu cabelo. Minha menina, você é forte, tem o sangue das mulheres guerreiras da nossa família. Sua avó criou 8 filhos sozinha quando meu pai morreu na construção de Brasília. Eu criei vocês 3 passando necessidade, mas sempre com dignidade. E você vai encontrar sua força também, porque é filha de Francisca Santos, e as filhas de Francisca Santos não se entregam fácil. Quando o sol nasceu naquela quarta-feira, nossa decisão estava tomada. Eu me casaria com Roberto Pereira para salvar minha família. Dona Glorinha voltou na hora marcada, e mamãe, com uma dignidade que eu não sei de onde ela tirou, disse: "A Maria aceita a proposta dos senhores, mas eu tenho algumas condições." Dona Glorinha arqueou as sobrancelhas, surpresa com a ousadia de uma mulher pobre fazendo exigências. Mas mamãe continuou firme. "Quero que minha filha possa visitar a família uma vez por mês. Quero que ela seja tratada com respeito e carinho. E quero que, se um dia ela não for feliz, possa voltar para casa." E se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura, revelações e esperança para quem mais precisa ouvir. Sua força me dá força para continuar contando essa história que tanto me custou viver. "Está bem, Francisca", concordou Dona Glorinha após um momento de silêncio. "Seu Osmar é um homem justo. Ele vai respeitar esses pedidos. O casamento será na próxima sexta-feira, na Igreja Matriz. Não será uma festa grande, mas será digno. 5 dias. Eu tinha 5 dias para me despedir da minha infância, da minha liberdade, dos meus sonhos de menina. 5 dias para me preparar para uma vida que eu não escolhi, com um homem que eu nem conhecia. Os preparativos foram rápidos e simples. Dona Sebastiana, nossa vizinha, conseguiu emprestar um vestido branco que tinha sido da filha dela. Não era um vestido de noiva propriamente dito, mas era o que nossa condição permitia.
Mamãe usou o pouco dinheiro que tinha para comprar um par de sapatos brancos usados na feira, e eu passei aqueles dias tentando aprender a andar com eles sem tropeçar. O padre Cícero, da igreja matriz, aceitou fazer a cerimônia sem cobrar nada, porque conhecia nossa situação e tinha pena da nossa desgraça. Na véspera do casamento, sua Glorinha trouxe Roberto para me conhecer. Quando ele desceu do carro na frente da nossa casa, senti o coração acelerar de nervosismo. Era um homem alto, magro, de cabelos castanhos, já grisalhos nas têmporas, apesar dos 32 anos. Usava roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. O que mais me chamou a atenção foi o jeito dele andar, meio curvado, como se carregasse um peso invisível nas costas. E os olhos dele eram tristes, muito tristes, como se ele também não tivesse escolhido estar ali. "Boa tarde, Dona Francisca." Ele cumprimentou mamãe, tirando o chapéu da cabeça. A voz era baixa, educada, sem grosseria. "E você deve ser a Maria." Quando ele olhou para mim, vi algo nos olhos dele que não esperava. Gentileza. Não havia maldade ali, nem desprezo, nem arrogância. Apenas uma tristeza profunda e uma timidez que me surpreendeu num homem da idade dele. "Muito prazer, Sr. Roberto," respondi, fazendo uma pequena reverência como mamãe tinha me ensinado. "Que tal se vocês dois conversarem um pouquinho?" sugeriu Dona Glorinha. "Podem sentar ali debaixo do cajueiro enquanto eu e Dona Francisca acertamos os últimos detalhes." Era uma ordem disfarçada de sugestão. Roberto me ofereceu o braço e caminhamos até o cajueiro que papai tinha plantado quando eu nasci. O silêncio entre nós era pesado, cheio de nervosismo de ambas as partes. "Maria," ele disse finalmente, quebrando o silêncio. "Imagino que esta situação seja muito difícil para você." Olhei para ele, surpresa com a sensibilidade. "É sim, senhor. Para mim também é." Ele continuou suspirando fundo. "Nunca pensei que chegaria aos 32 anos precisando que meus pais arranjassem um casamento para mim." Havia uma honestidade na voz dele que me pegou desprevenida. "O senhor não queria se casar?" perguntei baixinho. "Queria muito. Sempre quis formar uma família. Mas as coisas nem sempre saem como a gente planeja na vida." Ele respondeu, olhando para as próprias mãos. "Tenho umas dificuldades que complicam minha vida." Ficamos conversando por quase 1 hora. Ele me contou sobre a fazenda onde morávamos, sobre os animais que criava, sobre os livros que gostava de ler. Era educado, respeitoso, e percebi que estava tão nervoso quanto eu com toda aquela situação. Não era o monstro que eu tinha imaginado, mas também não conseguia sentir nada além de pena por ele e por mim. Quando voltamos para perto de casa, mamãe e Dona Glorinha já tinham acertado tudo. O casamento seria às 9 da manhã na igreja, depois haveria um almoço simples na casa dos Pereira, e à tarde eu iria embora para minha nova vida. Primeira parte do dinheiro seria entregue no dia seguinte ao casamento, e a segunda parte 1 mês depois, quando ficasse comprovado que eu estava cumprindo minha parte do acordo. "Bem," disse Dona Glorinha, "parece que temos um acordo. Roberto, o que achou da Maria?" Ele me olhou com uma expressão que misturava gratidão e desculpas. "Acho que seremos bons companheiros," respondeu. E eu apenas assenti, porque não tinha mais escolha. Naquela noite, depois que eles foram embora, nossa família teve nossa última conversa como estava antes. Mamãe tentou me dar conselhos sobre como ser uma boa esposa, mas como ela podia me ensinar sobre uma situação que nem ela conhecia? Antônia e João me abraçaram chorando, sem entender por que a irmã deles estava indo embora. "Maria," mamãe me disse, segurando minhas mãos com força, "não importa o que aconteça na sua nova vida. Lembre-se sempre de quem você é. Você não é uma mercadoria que foi vendida. Você é uma heroína que salvou sua família. Isso te faz forte, não fraca." Tentei dormir, mas era impossível. Ficava olhando para o teto de palha da nossa casa, tentando memorizar cada rachadura, cada sombra, cada som familiar. Era minha última noite como Maria das Dores Silva, menina livre de 15 anos. Amanhã eu seria Maria das Dores Pereira, esposa de um homem que mal conhecia, morando numa casa que não era minha, vivendo uma vida que não tinha escolhido, como irmãs solteiras dividindo a mesma esteira de palha. Meus 15 anos pareciam uma eternidade, e ao mesmo tempo, um segundo que estava escapando pelos meus dedos. "Maria, minha filha," mamãe me chamou da cozinha,
a voz embargada. Vem tomar um café. Hoje você precisa estar forte. Mas quando sentei na mesa, não conseguia engolir nem um pedaço de tapioca. O café tinha gosto de cinza, e até mesmo a rapadura que mamãe tinha conseguido comprar especialmente para esse dia parecia ter perdido toda a doçura. Minha menina, você precisa comer alguma coisa, insistiu mamãe. Mas ela mesma mal tinha tocado na comida. Estava nervosa também, mexendo no cabelo, arrumando e rearrumando as poucas coisas que tínhamos na mesa. Por volta das 7 da manhã, chegaram as mulheres que iam me ajudar a me arrumar. Dona Sebastiana trouxe sua filha Rosa, que sabia pentear cabelo muito bem, e Dona Antônia veio com suas netas para ajudar com o vestido e um pouquinho de pó de arroz que tinha conseguido emprestado. Ai, que noiva bonita! Exclamou Rosa quando me viu. Maria, você vai ficar parecendo uma princesa da cidade grande. Mas eu não me sentia princesa coisa nenhuma. Me sentia como um cordeiro sendo preparado para o sacrifício. O ritual de me preparar durou quase 2 horas. Primeiro o banho com sabonete perfumado que Dona Sebastiana trouxe de presente. Depois, Rosa lavou meu cabelo com um shampoo cheiroso e começou a fazer uns cachos com ferro aquecido no braseiro. Enquanto isso, Dona Antônia passou pó de arroz no meu rosto e um pouquinho de beterraba amassada nos lábios para dar cor. Maria, você está ficando uma boneca, dizia Antônia, batendo palmas, sem entender que eu estava morrendo por dentro. Quando chegou a hora de vestir o vestido, todas as mulheres se juntaram para me ajudar. Abotoaram cada botãozinho das costas, ajustaram a saia, colocaram um véu emprestado que tinha mais história que romance. Pronto, anunciou Dona Sebastiana, me virando para ficar de frente para o espelho pequeno que tínhamos pendurado na parede. O que vi me assustou. Era eu, mas ao mesmo tempo não era. A moça no espelho estava arrumada como nunca estive na vida, mas os olhos estavam mortos, vazios, como se a alma já tivesse voado daquele corpo enfeitado. Está linda, minha filha, sussurrou mamãe com lágrimas nos olhos. Seu pai ficaria orgulhoso de ver você assim. A menção do papai me fez desabar. Comecei a chorar e Dona Sebastiana correu para secar minhas lágrimas antes que estragasse o pó de arroz. Não chora, menina. Vai borrar tudo. É emoção de noiva, explicou mamãe para as outras mulheres. Mas não era emoção de alegria. Era luto. Estava chorando pela menina que estava morrendo naquele momento, pelos sonhos que estava enterrando, pela vida que estava abandonando para sempre. Por volta das 8h30, chegou o carro que seu Osmar tinha mandado para nos buscar. Era um carro velho, mas bem cuidado, dirigido por seu Zé, funcionário da família Pereira há mais de 20 anos. Para quem estava acostumado a andar a pé ou de carroça, aquilo parecia luxo demais. Dona Maria, disse seu Zé, tirando o chapéu, o senhor Roberto está esperando na igreja. Mandou dizer que está muito nervoso também. Pelo menos não era só eu que estava passando mal com aquela situação. A igreja matriz ficava no centro da cidade, a uns 3 quilômetros da nossa casa. Durante o trajeto, olhava pela janela tentando gravar na memória cada pedaço daquela terra que me viu nascer e crescer. O açude seco, as casas de taipa, as caatingas ressecadas pela seca, tudo aquilo fazia parte de mim, e eu estava deixando para trás. Mamãe segurava minha mão com força, como se quisesse me passar toda a coragem que ela tinha no corpo. A igreja estava cheia quando chegamos. Parecia que metade da cidade tinha vindo assistir ao casamento da filha da viúva pobre, com o filho do comerciante mais rico de Quixadá. Alguns por curiosidade, outros por pena genuína, mas todos ali para presenciar aquele acontecimento que era ao mesmo tempo comum e absurdo naqueles tempos de seca e desespero. Quando desci do carro, ouvi os sussurros. Coitada da menina, tão nova. Pelo menos não vai morrer de fome. Melhor isso do que a família toda na miséria. O Roberto paga bem, pelo menos isso. Caminhei pelo corredor da igreja segurando o braço do compadre Severino, irmão do meu pai, que tinha-se oferecido para me levar ao altar, já que papai não estava mais aqui para fazer isso. Meus passos ecoavam no silêncio pesado da igreja e sentia todos os olhos sobre mim. Roberto estava esperando no altar com um terno preto novo, os cabelos bem penteados, uma expressão séria mas gentil. Quando nossos olhos se encontraram, ele me deu um sorriso pequeno, quase imperceptível, que pareceu dizer: estamos juntos nessa desgraça.
Padre Cícero iniciou a cerimônia com sua voz solene, que ecoava pelas paredes antigas da igreja. As palavras pareciam vir de muito longe, como se eu estivesse ouvindo através de uma parede grossa. Respondi sim, quando era hora de responder. Estendi a mão quando era hora de receber a aliança, mas sentia como se fosse outra pessoa fazendo aqueles gestos. Roberto Pereira, aceita Maria como sua legítima esposa? Aceito. Maria das Dores, aceita Roberto como seu legítimo esposo? Aceito. A palavra saiu da minha boca, mas não saiu do meu coração. Quando Padre Cícero disse, podem se beijar, Roberto se inclinou e deu um beijo respeitoso na minha testa, sem tentar tocar meus lábios. Foi um gesto que me surpreendeu pela delicadeza. E assim, em menos de uma hora, deixei de ser Maria das Dores Silva para me tornar Maria das Dores Pereira. Estava casada com um homem que mal conhecia, pronta para começar uma vida que jamais tinha escolhido. Mas quando saímos da igreja e vi mamãe, Antônia e João na primeira fileira, vi também que eles estavam com roupas novas, com um brilho nos olhos que não tinham há meses, com a postura de quem sabia que ia ter um futuro. E pensei, se meu sacrifício trouxe essa esperança para eles, então tem que valer a pena. Pelo menos era isso que eu tentava me convencer naquele momento. O almoço de casamento aconteceu na casa dos Pereira, que ficava no centro da cidade e era a construção mais bonita que eu já tinha visto na vida. Paredes de tijolo pintadas de branco, telhas vermelhas, um jardim na frente com rosas e jasmins que Dona Glorinha cuidava com tanto carinho. Era como se fosse um palácio comparado com nossa casinha de taipa. Mas por mais bonita que fosse, para mim parecia uma prisão dourada onde eu passaria o resto dos meus dias. Quero que vocês sintam como foi difícil aquele dia para mim, porque sei que muitos de vocês que estão me ouvindo também já passaram por momentos onde tiveram que escolher entre o que queriam e o que precisavam fazer. Se essa história está tocando vocês de alguma forma, se inscrevam aqui no canal para que mais pessoas possam ouvir que não estão sozinhas nas suas lutas. Comentem aqui embaixo contando um pouquinho das suas próprias histórias, porque acredito que dividir nossa dor nos torna mais fortes. Cada comentário de vocês é uma prova de que vale a pena contar essas memórias dolorosas. Sorrisos que não chegavam aos olhos. Eu reconhecia algumas pessoas, vizinhos, conhecidos da igreja, clientes da venda onde papai comprava nossas coisas antes de morrer, mas a maioria eram pessoas da sociedade local que eu nunca tinha visto na vida. Gente bem vestida, bem falante, que me olhava como se eu fosse um bicho curioso que tinham trazido para exibir. Maria, querida, se aproximou Dona Clementina, esposa do dono da farmácia. Você está linda, e que sorte a sua casar numa família tão próspera de Quixadá. Roberto é um rapaz tão dedicado, tão estudioso, vocês vão ser muito felizes juntos. A falsidade naquelas palavras me dava ânsias. Todo mundo sabia por que aquele casamento estava acontecendo, mas fingiam que era uma união por amor. Era como se estivessem representando uma peça de teatro onde eu era a única que não sabia o texto. Mamãe circulava pela festa como se estivesse flutuando nas nuvens. Estava usando um vestido azul claro novo, sapatos fechados que tinha comprado especialmente para essa ocasião, e até um colar de contas vermelhas que Dona Glorinha tinha dado de presente. Para ela, aquele era o dia em que nossa família subia na vida, o dia em que a pobreza ficava para trás. Francisca cumprimentava Dona Carminha. Que alegria ver sua filha tão bem casada. Pois é, Dona Carminha, o Senhor Jesus ouve as orações das mães aflitas. Roberto ficava do meu lado durante toda a festa, me apresentando para os parentes, me servindo comida, sendo atencioso de um jeito que deixava claro que estava tentando fazer aquilo funcionar. Mas eu conseguia ver nos olhos dele o mesmo desconforto que sentia. Éramos dois estranhos, representando o papel de noivos felizes, e ambos sabíamos que aquilo era mentira. A comida estava deliciosa. Galinha assada, arroz com açafrão, farofa de linguiça, doce de mamão. Mas eu não conseguia engolir quase nada. Tudo tinha gosto de obrigação. Por volta das 3 da tarde, seu Osmar se aproximou de nós dois com um sorriso que misturava satisfação e alívio. Bem, meus filhos, ele disse, batendo nas costas do Roberto, acho que já é hora de vocês se retirarem para começarem sua nova vida. A fazenda está esperando,
E Maria precisa conhecer sua nova casa. Senti o sangue gelar nas veias. Tinha chegado a hora que mais temia. Ir embora dali, me despedir da minha família, partir para um lugar desconhecido com pessoas desconhecidas. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, lembre-se, você pode apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Isso fortalece esse canal de luz e nos permite continuar espalhando essas mensagens com todo o carinho para mais pessoas. Sua força me dá coragem para continuar relembrando esses momentos tão dolorosos da minha vida. Mamãe, me aproximei dela com lágrimas nos olhos. Chegou a hora. Ela me abraçou tão forte que pensei que ia quebrar minhas costelas, mas ao mesmo tempo não queria que ela me soltasse nunca mais. Seja forte, minha filha, e lembre-se de tudo que conversamos. Você vai visitar a gente todo mês. Não é o fim do mundo. Mas parecia sim o fim do mundo. Parecia que eu estava morrendo e renascendo ao mesmo tempo, deixando de ser quem eu era para me tornar alguém que nem eu conhecia. Antônia me abraçou chorando, como se o mundo fosse acabar. Vou sentir falta de dormir do seu lado, mana. Vou sentir falta das nossas conversas baixinho na madrugada. Também vou sentir falta, Toninha. Mas agora você vai ter a esteira toda para você e vai poder estudar para ser professora como sempre quis. João, mesmo sendo o mais novo, tentava não chorar, mas via as lágrimas escorrendo pelo rostinho dele. Maria, você promete que vai voltar para visitar a gente? Prometo sim, meu irmão. E você promete que vai estudar e virar um homem de bem? Prometo, ele disse, me abraçando com toda a força dos seus 8 anos. O carro que nos levaria para a fazenda era maior que o que me trouxe para a igreja. Roberto colocou minha trouxinha de roupas no porta-malas. Era tudo que eu tinha no mundo, algumas mudas de roupa, meu terço de contas azuis e um retrato pequeno do papai que mamãe tinha me dado. Pronta? Ele perguntou gentilmente. Não, eu não estava pronta. Nunca estaria pronta para aquilo. Mas assenti mesmo assim, porque não tinha mais escolha. A fazenda dos Pereira ficava a uns 15 quilômetros da cidade, numa região que ainda tinha um pouco de verde apesar da seca. Era uma propriedade grande, com casa de farinha, currais, chiqueiros e uma casa principal que parecia um sobrado da capital. Quando chegamos, já estava escurecendo e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu limpo do sertão. Bem-vinda à sua nova casa, Maria, disse Roberto, me ajudando a descer do carro. Casa. Será que um dia eu conseguiria chamar aquele lugar de casa? A casa por dentro era ainda mais impressionante que por fora. Chão de cimento liso, paredes caiadas de branco, móveis de madeira que pareciam ter custado uma fortuna. Havia até mesmo um rádio grande na sala, coisa que eu só tinha visto uma vez na vida, na venda do seu João Batista. Dona Glorinha me mostrou os cômodos, sala, cozinha, 3 quartos, até mesmo uma privada dentro de casa, luxo que eu nem sabia que existia. Este vai ser o quarto de vocês, ela disse, abrindo a porta do quarto maior. Era enorme, com uma cama de casal que parecia do tamanho da nossa casa inteira, um guarda-roupa de madeira escura, uma cômoda com espelho. Maria, disse Roberto, fechando a porta atrás de nós quando ficamos sozinhos. Sei que esta situação é muito estranha para você, e quero que saiba que não vou forçar nada. Podemos dormir na mesma cama para manter as aparências, mas não vou te incomodar. A gentileza na voz dele me tranquilizou um pouco, mas ao mesmo tempo me deixou mais curiosa sobre quais eram exatamente os problemas dele que afastavam. As mulheres. Obrigada, consegui sussurrar. Tenho uma camisola nova para você ali na cômoda, ele continuou. Era da minha irmã, que morreu de febre quando era criança, mas nunca foi usada. Pode se trocar aqui mesmo se quiser privacidade. O banheiro da casa era outro luxo que eu nunca tinha visto. Espelhos grandes, uma bacia de louça branca para lavar o rosto, até sabonete perfumado. Troquei meu vestido de noiva pela camisola de algodão branco. Me olhei no espelho e vi uma mulher casada que não se sentia casada, uma esposa que não se sentia esposa. Quando voltei para o quarto, Roberto já estava deitado do lado direito da cama, usando um pijama simples, olhando para o teto. Deixou o lado esquerdo livre para mim. A cama era tão macia que pensei que ia afundar nela, tão diferente da esteira dura onde tinha dormido a vida toda. Ficamos ali deitados, cada um no seu lado, ouvindo os sons da noite,
Grilos cantando, vento balançando as árvores, algum animal se mexendo lá fora. Maria, ele sussurrou depois de um tempo. Você está acordada? Estou. Quer conversar? Talvez ajude a relaxar os dois. Virei para ele, mantendo uma distância respeitosa. Na luz fraca que entrava pela janela, conseguia ver seu perfil, a expressão gentil que nunca parecia mudar. Roberto, comecei hesitante, sobre esse problema que você tem, será que você pode me contar o que é? Estamos casados agora, somos marido e mulher. Talvez seja melhor eu saber. Logo, ele ficou tenso imediatamente. Maria, eu sei que deve ser difícil para você aceitar uma situação assim sem saber direito o que te espera. Deixa eu terminar, interrompi. Somos um casal agora. Vamos ter que viver juntos, dividir a mesma casa, a mesma cama. Não acha que seria melhor enfrentarmos isso de uma vez? Ele ficou em silêncio por um longo momento e eu conseguia ouvir a respiração dele ficando mais rápida, nervosa. A voz saindo trêmula como folha ao vento. É difícil para mim falar sobre isso, mas você merece saber a verdade. Roberto se virou completamente para mim. E mesmo na escuridão do quarto, consegui ver que seus olhos estavam brilhando com lágrimas que ele tentava segurar. Maria, eu preciso te contar a verdade sobre meu problema. Que verdade? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Eu não tenho nenhum problema físico, ele sussurrou, como se estivesse confessando o maior pecado do mundo. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Como assim, Roberto? Meu corpo é normal, Maria. Completamente normal. O problema está na minha cabeça, no meu medo, na minha vergonha. Sentei na cama tentando processar o que estava ouvindo. Mas todas aquelas histórias, as mulheres que foram embora, Dona Glorinha disse, foram todas mentiras que meu pai espalhou para proteger minha reputação. Ele interrompeu, passando as mãos pelos cabelos nervosamente. A verdade é muito mais humilhante que qualquer problema físico. Me conta, Roberto. Me conta tudo, pedi, segurando suas mãos que estavam geladas como pedra de gelo. Quando eu era jovem, aos 20 anos, me apaixonei por uma moça da cidade vizinha, a Terezinha. Éramos noivos, íamos nos casar na igreja matriz de Senador Pompeu. Na véspera do casamento, quando tentamos nos aproximar como homem e mulher, eu fiquei tão nervoso, com tanto medo de não saber o que fazer, que não consegui ser homem com ela. A voz dele estava quebrada, carregada de uma dor que vinha de muito longe. E ela foi compreensiva no início. Disse que era nervosismo de rapaz inexperiente, que depois do casamento seria diferente. Mas não foi, Maria. Toda vez que tentávamos, eu travava. Ficava paralisado de medo como um menino pequeno. Meu coração apertou, vendo a dor dele. E o que aconteceu? Ela acabou desfazendo o noivado 3 meses depois do casamento. Disse que não podia viver com um homem que não era homem de verdade. A família inteira ficou sabendo, virou o maior escândalo da região. E desde então meu pai me protegeu demais. Dizia para todo mundo que eu tinha um problema físico grave, para que ninguém questionasse por que não conseguia me casar. E eu fui acreditando também. Comecei a achar que realmente tinha algo muito errado comigo. Roberto, olha para mim, disse, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Você nunca mais tentou depois disso? Nunca. O medo foi crescendo como erva daninha, se transformando numa muralha que eu não conseguia derrubar. Meu pai me tratava como se eu fosse um aleijado, controlava cada passo da minha vida e eu deixei. Era mais fácil ser o filho problemático e protegido do que enfrentar meus medos e tentar de novo. Naquele momento, entendi tudo. A submissão de Roberto ao pai, a timidez excessiva, o jeito de homem que nunca tinha crescido direito. Seu Osmar tinha criado um problema maior ainda ao superproteger o filho daquele jeito. Roberto, você não tem nada de errado. Você é um homem completo, normal, que só precisa confiar em si mesmo. Como você pode ter tanta certeza? Ele perguntou, a voz cheia de desespero. Porque estou olhando para você, conversando com você, e vejo um homem bom, gentil, trabalhador. O que você teve com Terezinha foi só nervosismo de rapaz novo e inexperiente. Isso acontece com muitos homens. Eu já ouvi as mulheres casadas conversando sobre isso no açude. E se eu não conseguir ser marido de verdade para você também? E se eu te decepcionar como decepcionei ela? Me levantei da cama e estendi a mão para ele.
Vamos descobrir juntos. Você confia em mim? Ele me olhou com uma mistura de medo e esperança que partia o coração. Confio, mas e se? Você confia em mim? Repeti com mais firmeza. Confio sim. Então vem. Vamos devagar, sem pressa, sem pressão. Se não der certo hoje, tentamos amanhã. E se não der certo amanhã, tentamos depois. Temos a vida toda pela frente. Roberto se levantou, as mãos tremendo como vara verde. Me aproximei dele devagar, como quem se aproxima de um potro assustado que pode sair correndo a qualquer momento. Roberto, você precisa saber uma coisa. Eu também sou inexperiente nisso. Você também nunca? Nunca. Vamos aprender juntos, os dois. Toquei o rosto dele carinhosamente e pela primeira vez vi seus olhos relaxarem de verdade. Não havia mais medo ali, apenas gratidão. Você tem certeza disso, Maria? Certeza que quer tentar? Tenho certeza. O que aconteceu depois foi diferente de tudo que eu tinha imaginado sobre a primeira noite de casada. Não foi a experiência aterrorizante que as mulheres sussurravam no açude quando lavavam roupa, nem a dor insuportável que algumas descreviam com medo na voz. Foi delicado, respeitoso, cuidadoso. Duas pessoas descobrindo juntas algo completamente novo. Roberto foi muito cuidadoso comigo, perguntando a cada momento se estava tudo bem, se eu estava sentindo dor, se queria parar. E quando finalmente conseguimos nos unir como marido e mulher de verdade, vi nos olhos dele uma libertação que valia mais que qualquer prazer físico. Era como se um peso de 12 anos tivesse saído das costas dele de uma vez só. Depois ficamos abraçados no escuro, ele chorando silenciosamente de alívio. Obrigado, sussurrou no meu ouvido, a voz embargada. Obrigado por quê? Por me dar de volta minha dignidade de homem, por me mostrar que eu não sou defeituoso, que posso ser normal como qualquer outro. Você nunca foi defeituoso, Roberto. Apenas estava com medo, e medo todo mundo tem. Durante 12 anos, Maria. 12 anos eu achei que era menos homem que os outros. 12 anos me escondendo, me sentindo envergonhado, deixando meu pai resolver minha vida, porque achava que não era capaz de nada. Hoje descobri que estava errado esse tempo todo. Acariciei seus cabelos enquanto ele falava, sentindo uma ternura por aquele homem que eu não esperava sentir. Roberto, posso te confessar uma coisa? Pode falar. Pela primeira vez desde que soube desse casamento, me sinto grata. Não pelo dinheiro, não pela casa bonita, mas por ter encontrado um homem que me trata com tanto carinho e respeito. Você realmente não se arrepende de ter aceitado se casar comigo? Não me arrependo. Talvez não tenhamos nos escolhido um ao outro no começo, mas estamos escolhendo fazer isso dar certo agora. Ele me beijou na testa com uma ternura que eu nunca tinha sentido na vida. Prometo que vou ser o melhor marido que conseguir para você, Maria. Vou trabalhar duro, vou te proteger, vou te respeitar sempre. E eu prometo que vou ser a melhor esposa que conseguir para você. Vamos construir uma vida boa juntos. Naquela madrugada, dois estranhos que tinham sido obrigados a se casar descobriram que às vezes os caminhos mais tortuosos podem levar às descobertas mais doces. Não era amor à primeira vista, mas era o início de algo real, baseado em respeito, confiança e companheirismo. Quando adormeci nos braços de Roberto, pela primeira vez desde que soube do casamento arranjado, me senti em paz de verdade. Talvez meu destino não fosse tão cruel quanto eu tinha imaginado. Talvez, só talvez, eu pudesse ser feliz ali naquela casa grande, com aquele homem gentil que também estava aprendendo a viver de novo. Teve no ano anterior, sua saúde estava cada vez mais frágil. O homem autoritário e controlador de antes tinha dado lugar a um velho cansado que parecia ter encontrado paz ao ver que o filho estava bem casado e tocando os negócios da família com competência. Maria, ele me disse numa tarde, enquanto tomávamos café na varanda, observando Roberto cuidar dos animais no curral. Quero te agradecer por uma coisa. Agradecer por quê, seu Osmar? Por ter salvado meu filho, por ter mostrado a ele que podia ser feliz e completo. Eu fiz muita besteira na criação daquele menino. Protegi demais, não deixei ele crescer naturalmente. Olhei para aquele homem que um dia me pareceu um comprador de gente, e agora via nele apenas um pai que amava o filho e tinha feito o que achava melhor na época. Seu Osmar,
O Senhor fez o que pôde com o conhecimento que tinha. Não precisa se culpar por isso. Preciso sim, minha filha. Por medo de ver Roberto sofrer, acabei causando um sofrimento muito maior. Mas no final, Deus fez justiça, não foi? Trouxe você para nossas vidas. Ele colocou a mão trêmula sobre minha barriga, onde o bebê chutava forte. E em breve vou ser avô. Prometo que vou deixar meu neto crescer livre, sem os erros que cometi com Roberto. Era uma promessa bonita, e eu sabia que ele falava sério. Nessa época, nossas visitas à casa da mamãe tinham se tornado semanais, como tinha sido combinado no acordo. Antônia, agora com 15 anos, estava terminando os estudos e sonhava em ser professora igual Dona Teresa, que tinha se tornado sua inspiração. João, com 11 anos, era o menino mais esperto da escola e já falava em estudar na capital quando crescesse. Mamãe trabalhava apenas meio período, ajudando Dona Carminha com costuras, porque Roberto fazia questão de mandar dinheiro todos os meses para elas viverem com dignidade. Maria, mamãe me disse num desses domingos, quando estávamos sozinhas, descascando mandioca no quintal, posso te fazer uma pergunta que está me rondando o coração há tempos? Claro, mamãe. Pode falar. Você é realmente feliz? De verdade. Não é só me dizendo isso para eu ficar com a consciência tranquila? A pergunta me pegou de surpresa, mas vi nos olhos dela uma preocupação genuína que ela carregava desde o dia do meu casamento. Sou sim, mamãe. Muito feliz mesmo. Roberto é um homem maravilhoso. Me trata como se eu fosse feita de ouro. Me inclui em todas as decisões da fazenda. Me ama de verdade. E eu também aprendi a amar ele. Vi lágrimas se formarem nos olhos dela. Maria, perdoa sua mãe por ter tomado aquela decisão por você. Toda noite eu peço perdão a Deus e ao seu pai por ter sido obrigada a fazer aquilo. Segurei as mãos dela, que estavam mais macias desde que não precisava mais fazer trabalhos pesados. Mamãe, não tem nada para perdoar. A senhora fez o que achou melhor numa situação impossível e, no final das contas, me deu o maior presente da minha vida. Que presente foi esse? Um marido que me ama de verdade, uma vida estável e segura, e logo um filho para criar com muito amor. Se a senhora não tivesse tomado aquela decisão, talvez eu nunca tivesse conhecido essa felicidade. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Sua força me dá coragem para continuar relembrando esses momentos tão importantes da minha vida. Em março de 1970, nosso filho nasceu. Era um menino lindo, saudável, que gritou forte desde a primeira respiração, enchendo nossa casa de vida nova. Roberto estava presente no parto, coisa rara naquela época, segurando minha mão, chorando de emoção quando ouviu o primeiro choro do bebê. "Como vamos chamar ele?" perguntou, segurando o filho com um cuidado infinito, como se fosse feito de cristal. "Severino", respondi sem hesitar, em homenagem ao meu pai. "Severino Pereira", ele repetiu, sorrindo com lágrimas nos olhos. "É um nome forte, de homem trabalhador e honesto." Seu Osmar, quando conheceu o neto, teve uma das reações mais emocionantes que já presenciei na vida. O homem duro e controlador se derreteu completamente ao segurar aquela criancinha. "Meu neto", sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Severino Pereira, que nome bonito." "Pai", disse Roberto, "o senhor quer ser o padrinho dele?" "Seria a maior honra da minha vida, meu filho." Nos meses que se seguiram, nossa casa se encheu de uma alegria que eu nunca pensei que fosse possível. Severino era um bebê tranquilo, que dormia bem e comia melhor ainda. Roberto era um pai dedicado, trocava fraldas sem reclamar, cantava cantigas de ninar com sua voz desafinada, mas cheia de amor. Passava horas brincando com o menino. Foi quando Severino completou 6 meses que seu Osmar nos chamou para uma conversa séria que mudaria nossas vidas mais uma vez. "Meus filhos", ele disse numa noite após o jantar, quando já tínhamos colocado o bebê para dormir, "preciso conversar com vocês sobre o futuro." "O que houve, pai?" perguntou Roberto preocupado. "Nada grave, meu filho. É só que sinto que meu tempo nesta terra está chegando ao fim e quero deixar tudo organizado para vocês." "Não fale assim, pai." "Roberto,
Eu tenho 70 anos, o coração fraco depois do derrame, e já vivi mais do que esperava. Quero deixar tudo arrumado para vocês e para meu neto. Ele nos mostrou então todos os documentos que tinha preparado com o tabelião da cidade. Tudo. A fazenda, a casa da cidade, os animais, o dinheiro guardado no banco, ficaria para Roberto, com a condição de que sempre cuidasse de mim e dos filhos que tivéssemos. Maria, ele se dirigiu a mim com uma seriedade que me impressionou. Quero que saiba que você também está contemplada no testamento. Se alguma coisa acontecer com Roberto, você terá direito à metade de tudo. Era uma generosidade impressionante para aquela época. Poucas mulheres tinham direitos próprios sobre os bens da família. Seu Osmar, não precisa fazer isso. Preciso sim. Você salvou meu filho, me deu um neto, trouxe felicidade para esta casa. Merece toda a segurança que posso te dar. 4 meses depois dessa conversa, numa madrugada fria de julho de 1971, seu Osmar morreu dormindo. Roberto encontrou ele na manhã seguinte, com uma expressão pacífica no rosto, como se tivesse simplesmente adormecido para sempre. Pelo menos não sofreu, disse Dr. Francisco quando chegou para constatar o óbito. Foi como ele gostaria, em paz, em casa, sem dor. O funeral foi um dos maiores que Quixadá já tinha visto. Pessoas de todas as classes sociais vieram prestar suas homenagens ao patriarca da família Pereira. Fazendeiros, comerciantes, gente simples que ele tinha ajudado ao longo da vida, todos ali para se despedir de um homem que, apesar dos defeitos, tinha sido respeitado na região. Roberto, apesar da dor, se portou com a dignidade de um verdadeiro chefe de família, recebendo os pêsames, organizando tudo, mostrando que tinha se tornado o homem que o pai queria que ele fosse. Papai ficaria orgulhoso, sussurrei para ele durante o velório, enquanto ele recebia as condolências. Espero que sim. Espero ter me tornado o homem que ele queria que eu fosse. Se tornou sim, e muito mais. Você é o homem que escolheu ser, não só o que ele queria que você fosse. Nos meses que se seguiram à morte de seu Osmar, Roberto floresceu ainda mais. Sem a sombra do pai controlador, ele desenvolveu completamente sua personalidade. Se tornou um líder respeitado na região, expandiu os negócios da família de forma inteligente e cuidadosa. Decisões importantes da fazenda. Cuidava da educação do Severino, organizava a casa e ainda encontrava tempo para visitar regularmente mamãe, Antônia e João. Nossa vida tinha encontrado um ritmo bom, uma harmonia que eu jamais imaginei ser possível naqueles primeiros dias de casada. Maria, Antônia me disse num desses domingos de visita, quando estávamos sentadas na sombra do cajueiro que papai tinha plantado. Você sabe que é minha heroína? Heroína? Por que, menina? Porque você transformou uma situação terrível numa história bonita. Provou que é possível ser feliz mesmo quando a gente não escolhe o próprio destino. Me ensinou que, às vezes, as coisas ruins que acontecem podem virar bênção. E você, Toninha, vai escolher seu próprio destino quando chegar a hora de se casar? Ela sorriu, os olhos brilhando com a sabedoria de quem tinha aprendido observando a vida. Vou sim, se Deus permitir. E quando me casar, vai ser por amor. Mas se as coisas não saírem, como eu planejo, sei que posso ser feliz de outras formas também. Você me ensinou isso. João, que agora com 14 anos já estava quase um rapaz feito, sempre me perguntava sobre a vida na fazenda, sobre os negócios, sobre como era cuidar de tanta terra e tanto animal. Maria, ele disse uma vez, quando eu crescer, quero ter uma fazenda igual a de Roberto. Quero trabalhar com a terra, criar gado, ser um homem próspero igual ele se tornou. Então estude muito, meu irmão, porque conhecimento é a ferramenta mais importante que um homem pode ter. 2 anos depois do nascimento de Severino, Deus nos abençoou com mais um filho. Dessa vez era uma menina, que nasceu num domingo de manhã, quando os sinos da igreja tocavam chamando para a missa. Ela nasceu abençoada, disse a parteira, Dona Zefinha, quando colocou a menina nos meus braços. Era pequenina, mas forte, com os olhos bem abertos, observando o mundo ao redor. Como vamos chamar ela? Perguntou Roberto, emocionado igual da primeira vez. Francisca, respondi, em homenagem à mamãe. Francisca Pereira, ele sussurrou, beijando a testa da filha. Que seja forte e determinada igual as mulheres da sua família.
Mamãe, quando soube do nome da neta, chorou tanto de alegria que pensei que não ia parar mais. Minha neta vai carregar meu nome, ela dizia, segurando a menina com todo o cuidado do mundo. Que honra para esta velha! Com 2 filhos pequenos, nossa casa ficou ainda mais alegre e movimentada. Severino, com 2 anos, já corria pelos corredores, brincava no quintal, ajudava Roberto a alimentar as galinhas. Francisca era uma bebê risonha, que gostava de ficar no colo observando tudo ao redor com curiosidade. Roberto era um pai presente e carinhoso com os 2, sempre encontrando tempo para brincar, para contar histórias, para ensinar as primeiras lições da vida. Maria, ele me disse uma noite, quando tínhamos acabado de colocar as crianças para dormir, às vezes me pego pensando como seria a minha vida se meu pai não tivesse arranjado nosso casamento. Será que eu teria tido coragem de procurar uma esposa por conta própria? Será que teria descoberto que podia ser feliz? Não adianta ficar pensando no que poderia ter sido, Roberto. O importante é o que temos agora, o que construímos juntos. Você está certa, e o que construímos é muito bom, não é? É sim. Temos uma família linda, uma vida próspera, saúde, paz. Somos abençoados. Posso te confessar uma coisa? Ele disse me abraçando. Hoje eu me sinto grato por meu pai ter arranjado nosso casamento. Se dependesse só de mim, talvez nunca tivesse encontrado uma mulher como você. E eu me sinto grata por ter encontrado um homem que me ama e me respeita como você faz. Talvez não tenhamos nos escolhido no começo, mas escolhemos ficar juntos todos os dias. Os anos foram passando e nossa família continuou crescendo. Tivemos mais 2 filhos, outro menino, que chamamos de João em homenagem ao meu irmão, e outra menina, Antônia, em homenagem à minha irmã. 4 filhos correndo pela casa, enchendo nossa vida de alegria, travessura e muito amor. Roberto se tornou um dos fazendeiros mais respeitados da região, conhecido pela honestidade nos negócios e pela generosidade com os funcionários. Dona Maria, me disse seu Raimundo, nosso vaqueiro mais antigo, numa festa de São João que fizemos na fazenda. A senhora transformou este lugar. Antes, o menino, Roberto, era tristonho, vivia calado, parecia que carregava o mundo nas costas. Depois que a senhora chegou, ele virou outro homem, alegre, confiante, um verdadeiro patrão. Nós nos transformamos juntos, seu Raimundo. Ele me ensinou a ser feliz numa vida que não escolhi e eu ajudei ele a descobrir o homem forte que sempre foi. Mamãe, que agora estava com mais de 60 anos, mas ainda forte e disposta, vinha passar temporadas na nossa fazenda, ajudando a cuidar dos netos, contando histórias da nossa família, ensinando às crianças as tradições que aprendeu com sua mãe. Maria, ela me disse uma tarde, enquanto observávamos as crianças brincando no terreiro, você sabe o que mais me deixa feliz nessa vida toda? O que, mamãe? Ver que a decisão mais difícil que tomei na vida se transformou na maior bênção para todos nós. Você é feliz, Roberto é feliz, as crianças são saudáveis e alegres. Eu e seus irmãos temos segurança. Às vezes, Deus usa nosso sofrimento para nos levar para onde precisamos estar. A senhora fez o que o coração de mãe mandou, mamãe, e deu tudo certo no final. Antônia se formou professora aos 20 anos e começou a trabalhar na escola da cidade, realizando o sonho que tinha desde menina. João conseguiu uma bolsa para estudar na capital e se tornou contador, voltando depois para ajudar Roberto com os negócios da fazenda. Nossa família tinha prosperado não só financeiramente, mas em união, em love, em realizações. Roberto, eu disse numa noite, quando estávamos na varanda observando o céu estrelado do sertão, depois de colocar nossos 4 filhos para dormir, você se arrepende de alguma coisa na nossa vida? Do quê? De ter se casado comigo sem me conhecer, de ter aceito um casamento arranjado, de ter vivido todos esses anos sem ter escolhido sua própria esposa. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois me olhou com aquele sorriso gentil que eu tinha aprendido a amar. Maria, se eu pudesse voltar no tempo e escolher qualquer mulher do mundo para me casar, escolheria você de novo. Não pelo casamento arranjado, mas por quem você é, por como me fez descobrir que eu podia ser feliz, por como construímos esta família linda juntos. Você me deu muito mais do que eu jamais sonhei ter. E você me deu uma vida que eu nunca imaginei que podia existir.
Me ensinou que o amor pode nascer aos poucos, que o respeito é mais importante que a paixão, que uma família construída com carinho é a maior riqueza que alguém pode ter. Naquela noite, debaixo das estrelas do sertão, 2 pessoas que tinham sido obrigadas a se casar descobriram que tinham escolhido, dia após dia, construir um amor verdadeiro e duradouro. Hoje, quando conto essa história para vocês, já se passaram mais de 50 anos desde aquele casamento que mudou minha vida. Roberto e eu vivemos juntos por 42 anos, até ele partir aos 74 anos, ainda segurando minha mão, ainda me dizendo que eu tinha sido o maior presente que a vida lhe deu. Nossos 4 filhos cresceram, se casaram, nos deram 12 netos e até alguns bisnetos que alegram meus dias. Com uma moça de família boa, teve 2 filhos e hoje administra uma parte dos negócios que Roberto deixou. Nossa família se espalhou, cresceu, mas sempre manteve a união que aprendemos naqueles tempos difíceis. As pessoas às vezes me perguntam se não tenho amargura no coração por ter sido entregue para um casamento arranjado quando era apenas uma menina de 15 anos. Mas a verdade é que não tenho rancor de nada, porque descobri que o amor pode nascer de muitas formas diferentes, que, às vezes, os caminhos mais tortuosos nos levam aos destinos mais doces que Deus preparou para nós. Não estou defendendo casamentos arranjados. Os tempos mudaram e hoje as mulheres têm outras opções, outras escolhas, podem estudar e trabalhar e se sustentar sozinhas. Mas estou dizendo que é possível encontrar felicidade mesmo quando não escolhemos nossas circunstâncias, quando a vida nos empurra para lugares que não queríamos ir. O segredo está em fazer o melhor com as cartas que a vida nos dá, em escolher o amor mesmo quando o amor não nos escolheu primeiro, em construir pontes onde pareciam existir apenas abismos profundos e intransponíveis. Minha vida me ensinou que às vezes precisamos morrer por dentro para renascer mais fortes, que às vezes o sacrifício que fazemos por amor à família se transforma na maior bênção que podíamos receber, que Deus tem maneiras misteriosas de colocar as pessoas certas no nosso caminho, mesmo quando parece que estamos sendo castigados pela vida. Roberto não foi o marido que sonhei quando era menina, mas foi o marido que precisava ter. Eu não fui a esposa que ele escolheu, mas fui a esposa que o ajudou a descobrir o homem forte e confiante que sempre esteve dentro dele. Hoje, aos 74 anos, moro numa casinha simples na cidade, perto da igreja onde me casei há tantos anos. Acordo cedo todos os dias, faço meu café bem forte, leio alguns versículos da Bíblia que Roberto me deixou de presente e, depois, vou para a pracinha onde vendo os bordados mais bonitos da região. São bordados que aprendi a fazer observando mamãe quando era criança e que hoje me dão sustento e alegria. Cada ponto que bordo carrega memórias, carrega histórias, carrega o amor que aprendi a construir ao longo dos anos. Meus filhos querem que eu vá morar com eles, dizem que não preciso mais trabalhar, que posso descansar e aproveitar a velhice. Mas eu gosto da minha independência, gosto de acordar na minha casa, de fazer minhas coisas no meu tempo, de conversar com as pessoas na pracinha. E, principalmente, gosto de contar minha história para quem quer ouvir, para as moças novas que às vezes se aproximam curiosas para saber como era a vida antigamente. Dona Maria, me perguntou uma menina outro dia, a senhora não se sente triste por não ter se casado por amor? Menina, respondi organizando meus bordados na mesa. Quem disse que eu não me casei por amor? O amor que senti por Roberto foi diferente do amor dos filmes e das novelas, mas foi real, foi forte, foi duradouro. Aprendi que existe o amor que queima como fogo e passa rápido, e existe o amor que cresce devagar, como uma planta bem cuidada e dura a vida toda. O meu foi do segundo tipo. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, meu querido, minha querida, quero te agradecer do fundo do coração por ter me ouvido com paciência e carinho. Espero que minha história tenha tocado seu coração de alguma forma, que tenha te mostrado que às vezes os finais felizes vêm embrulhados nos começos mais inesperados, nas situações mais difíceis que a vida nos apresenta. E lembre-se sempre, não importa quão difícil seja a sua situação hoje, sempre há esperança de que o amanhã seja melhor. Sempre há a possibilidade de que o amor encontre um caminho, mesmo quando parece impossível.
Sempre há uma chance de que as lágrimas de hoje se transformem na alegria de amanhã. Deus nunca nos dá uma cruz maior do que podemos carregar, mesmo quando achamos que não vamos aguentar o peso. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu que essas palavras chegaram na hora certa da sua vida, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva nesse canal, não apenas para me ajudar, mas para ajudar outras pessoas que também estão passando por momentos difíceis e precisam ouvir que não estão sozinhas. Quando você se inscreve, quando deixa um comentário, quando compartilha suas próprias experiências, você faz parte de uma família grande que se apoia mutuamente. Comenta aqui embaixo contando um pouquinho da sua própria história, das suas lutas, das suas vitórias, dos seus medos e esperanças. Porque eu acredito que quando dividimos nossa dor, ela fica mais leve, e quando dividimos nossa alegria, ela fica multiplicada. Cada história que vocês contam me ensina alguma coisa nova. Me mostra que não fui a única a passar por situações difíceis, me faz sentir que vale a pena continuar, compartilhando essas memórias. E me diga também o que você aprendeu com essa história, o que levou de bom para a sua vida, que reflexões ela despertou em você. Porque o objetivo de contar essas memórias não é apenas relembrar o passado, mas ajudar as pessoas do presente a encontrarem força para enfrentar seus próprios desafios, suas próprias escolhas difíceis, seus próprios caminhos tortuosos. Para vocês que estão passando por situações onde sentem que não têm escolha, onde parece que a vida está decidindo por vocês, eu quero dizer, vocês sempre têm o poder de escolher como reagir ao que acontece. Vocês sempre podem escolher fazer o melhor com as circunstâncias que têm. Podem escolher procurar o lado bom, mesmo nas situações mais difíceis. Podem escolher crescer e se fortalecer através das adversidades. Para as moças jovens que me ouvem, que hoje têm a liberdade de escolher seus próprios caminhos, seus próprios maridos, suas próprias profissões. Valorizem essa liberdade, mas lembrem-se também de que nem sempre conseguimos controlar tudo na vida. Às vezes, precisamos nos adaptar, precisamos ser flexíveis, precisamos encontrar felicidade em lugares onde não esperávamos encontrar. Para as mães que às vezes precisam tomar decisões difíceis pelos filhos, façam sempre com amor no coração, mesmo quando essas decisões doem. E confiem que, se fizerem o melhor que puderem com as informações e recursos que têm, Deus vai abençoar seus esforços e transformar até mesmo os erros em aprendizado. Com carinho imenso e gratidão por sua atenção, por sua companhia, por fazer parte da minha vida através dessa conversa que tivemos aqui hoje, eu me despeço de vocês. Maria das Dores Pereira, aos 74 anos, viúva, mãe de 4 filhos, avó de 12 netos, bisavó de 5 bisnetos e ainda bordando os desenhos mais bonitos da pracinha de Quixadá. Que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja suas famílias, que ilumine seus caminhos e que coloque sempre as pessoas certas na vida de vocês no momento certo. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, mais capazes do que acreditam e mais amados do que sabem. Até nossa próxima conversa, meus queridos. Fiquem com Deus e com minha gratidão eterna por terem me ouvido com tanto carinho.